Bom, eu sou o Kaique, do grupo Empregou, da matéria de startup, voltada na introdução aí do nosso projeto, explicando um pouquinho sobre o projeto e também sobre os dados coletados e analisados para a tarefa de BI. O grupo é eu, o Ulisses e o Lincoln, que são os integrantes de startup que estão na sala de BI, né, na terça-feira. Começando com a descrição do projeto, na verdade é bem simples. O site ele é uma plataforma que conecta os empregadores e os empregados que querem anunciar vagas ou procurar vagas de trabalho formal ou informal. O que isso quer dizer com formal ou informal? Basicamente, trabalho com carteira registrada ou bico, né? Freelancer ali de finais de semana, de dias de semana, ou até mesmo de contratos temporários, por exemplo, contratos de um ano, contratos de estágio e tudo mais. É integrado nesse projeto um mapa inteligente, né? Onde basicamente o cliente, quando ele acessa e faz a busca pela vaga, as vagas que aparecem são as vagas que estão mais próximas dele, facilitando, né, muitas das vezes para o empregado e para o empregador também, de às vezes não estar tendo que gastar com uma locomoção muito longa, muito cansativa, acaba facilitando bastante, né? Ele também tem um sistema de avaliação do empregado e do empregador. Todas as vezes que uma pessoa presta serviço ou contrata alguém, ela pode avaliar como que foi o serviço daquela pessoa, seja trabalhando para ela ou em experiência mesmo com o trabalhador. E isso fica tudo registrado em uma avaliação no perfil do candidato. Então isso ajuda bastante quando o empregador ele quer contratar ali uma pessoa, ele já vê que aquela pessoa é uma pessoa de confiança, que outras pessoas já contrataram ela anteriormente e tiveram uma boa experiência, né? Falando um pouco dos dados coletados e analisados, os dados coletados de vaga de emprego seria o tipo de vaga, a área de atuação, a localização, que é o principal, né? Se não o principal do projeto em si, uma das principais funções, um dos principais dados que a gente vai precisar, é porque o nosso projeto ele é focado nas vagas através do mapa interativo, do mapa integrado, onde o cliente né, ele vai buscar ali os empregados ou os empregadores, as vagas de trabalho pela localização, os requisitos do emprego e a faixa salarial. Dos empregadores seriam o número de vagas abertas que esse empregador tem, o tempo médio de preenchimento e a taxa de sucesso do candidato. Seria feito ali a análise do perfil, a escolaridade, a área que ele tem interesse, né, em estar atuando, seja no próprio perfil, quando ele for criar o cadastro, onde o próprio aplicativo vai sugerir vagas para ele, ou quando ele entrar, por exemplo, na pesquisa mesmo, ele vai poder fazer esse filtro em relação à área de interesse dele, as experiências anteriores e o número de candidaturas, né? Assim como no empregador, a quantidade de vagas e a quantidade de empregos que ele fornece também. No candidato, que seria o empregado, vai aparecer o número de candidaturas que ele tem. As interações, né, as candidaturas realizadas, como eu já falei anteriormente, as vagas mais buscadas, a taxa de resposta, né, quantas vezes esse cliente ele respondeu ali o empregador que buscou por ele, ou quantas vezes o empregador respondeu o cliente ali que buscou pela vaga de emprego, e a geolocalização, as regiões com mais vagas a maior procura, né? O tempo também, que seria o tempo médio de contratação, né? Quanto tempo normalmente aquele empregador ele demora para contratar uma pessoa. Isso dá para ter mais ou menos uma base de quantas pessoas ele avalia, né? Se ele avalia muitas pessoas, demora mais tempo para ele contratar. Se ele contrata mais fácil, ele já contrata logo as primeiras pessoas que ele vê, ele demora menos tempo para contratar. E vice-versa, né? Isso também acontece ali com o cliente, que seria o, o
contratado, né? Se ele busca mais vagas específicas, se ele está fazendo uma busca mais detalhada por algo, ou se ele realmente pega ali só os primeiros trabalhos que ele vê pela frente só para fazer a renda extra, vai muito de cliente para cliente. Mas basicamente a descrição do projeto e os dados coletados seriam esses. Bom, aproveitando o gancho do Kaique, falando sobre dados, alguns dados coletados são a identificação de áreas com maior demanda, né? Por exemplo, saber distinguir que região está demandando mais vagas, né? Ou até mesmo contribuintes, né? Que região está demandando menos ou mais contribuintes. É, bom, aproveitando o gancho de perfil também, falando sobre o perfil, recomendação de vagas, né? Para pessoas que buscam oferecer serviços, né, baseados no seu perfil, né, seja nível de escolaridade, seja interesse salarial, né, seja interesse de pagamento, seja localidade, seja região e afins, né, o que mais agradar a pessoa. Também falando sobre relatórios dos empregadores, né, para os empregadores, para que eles saibam o desempenho que a sua vaga está tendo, a aceitação que sua vaga está tendo perante os usuários, né? Perante as pessoas que buscam serviço, se está sendo bem aceita, quantas pessoas clicaram, como anda o nível de candidatura e assim, né, outros dados ajudando o empregador a melhorar a sua aceitação com o público, né? Sua aceitação e conseguir é, pessoas dispostas a trabalhar para ele com o valor desejável, com a aceitação que ele deseja, né? Análise de tendências para o mercado também são dados que foram analisados, né? Porque com esses dados nós conseguiremos saber o que realmente o mercado busca, né? O que realmente o mercado está precisando, né? Seja por região, seja por mapeando o perfil de usuários, de pessoas que estão precisando de emprego e aquelas que estão oferecendo, né? Mapeando assim. E também o mapa de distribuição geográfica das vagas e candidatos, né, para sabermos que região demanda sofre, né, de uma carência maior seja de vagas ou de candidatos, né? E são os das Bom, falando agora sobre a tomada de decisão, né, pensando no candidato, né, que seria o prestador de serviço, seria a melhor direcionamento dos currículos, né? Facilitando assim para que o usuário saiba, né, onde o seu currículo ou candidatura foi enviada, né? Foi direcionada. Bom, pensando já nos empregadores, seria uma otimização de anúncios e estratégias de contratação, fazendo com que seu anúncio tenha mais visibilidade visibilidade e candidaturas, né? Facilitando assim abrindo leques, né, de possíveis candidatos que seja do seja do interesse, né, do empregador, fazendo com que ele consiga direcionar corretamente a sua escolha, né? Facilitando assim na tomada de decisão em quem vai escolher, né? Para gestores de plataforma seria a definição de prioridade para novas funcionalidades, por exemplo, possivelmente implementações de parcerias, anúncios personalizados para cada tipo de serviço, é, transações dentro da plataforma e visando o mercado, né, seria apoio a instituições educacionais e órgãos públicos de ajuda em órgãos públicos e identificação de demandas. Por exemplo, usando os dados de geolocalização, fornecer áreas que carecem de empregadores ou de contribuidores, né? Fazendo assim é, com que todos se ajudem, né? Sobre a questão de modelagem dimensional do nosso projeto, né, principalmente o que vamos levar em consideração como tabela fato é a questão das candidaturas, né. Então, nelas vão estar as informações sobre a vaga, o empregador, o candidato, né, a data em que a candidatura foi realizada, assim como o status dela, né, se ela foi aprovada ou não, e, né, a quantidade total, né, das candidaturas realizadas durante o período, né, que o empregador disponibilizou a vaga, né.
E a partir da nossa tabela fato de candidaturas, né, temos as tabelas de dimensão, como a tabela de vaga. A tabela de vaga vai ter as informações de título, tipo, né, o quanto, né, vai ser o salário e principalmente, né, as coordenadas da vaga em si, justamente para conseguir ser colocada no mapa, né, para os usuários conseguirem acessar. E outras, né, duas tabelas de dimensão dos usuários, né, que é a do empregador e a do candidato, que vai ter informações como nome, né, o tipo, né, o setor que a pessoa atua. E na questão do candidato, né, especificamente, né, tem a questão da experiência e a nota de avaliação dele, né, que os outros empregadores, contratantes, né, atribuíram a ele devido aos serviços que ele prestou. E levar muito em consideração E assim, né, a partir da modelagem dimensional, né, realizada, nós utilizamos a modelo estrela, né, que em comparação ao floco de neve tem uma complexidade menor e é o que mais se encaixa com o nosso projeto, justamente por não termos a necessidade de coletar muitos dados específicos e muito complexos, né. E por fim, né, o que será implementado efetivamente de BI no nosso projeto alguns pontos em que o Kaique mesmo já comentou lá no início da apresentação, mas começa pela recomendação, né, das vagas para certos usuários, né, dependendo da sua área, o plano de assinatura também, e né, dependendo também da avaliação individual de cada um. Então, dependendo do perfil, né, do usuário, certas vagas vão aparecer de acordo para ele. Outra coisa também que vai ser, né, implementada é a questão de relatório para o contratante, né, que está pagando, porque nosso projeto tem uma questão, né, de planos de assinatura e promoção de vagas também. Então, justamente para justificar, né, o uso, né, dessas ferramentas, né, pelos empregadores, é uma boa, né, fornecer relatórios sobre o desempenho dos anúncios em relação às vagas que eles estão pagando, né. E por fim, né, mais para a questão de segurança mesmo, alguns dados, né, dos usuários serão coletados e armazenados justamente caso haja algum problema, né, durante a realização dos serviços, seja algo ilegal ou não, mas se houver algum tipo de denúncia, né, essas informações vão ter algum tipo de importância, né, para dar seguimento à resolução do problema, né, apresentado. E essa foi nossa apresentação sobre, né, nosso projeto Empregou para a aula de Business Intelligence. Qualquer dúvida é só chamar um de nós três, né? E muito obrigado pela atenção.